Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente está encerrando essa série, né? Teologia do cachorro e do gato, uma analogia sobre o nosso relacionamento com Deus. É a última reflexão dessa série, onde nós enxergamos um pouco aqui o que é essa teologia do cachorro, o que é essa teologia do gato, né? A teologia do cachorro é aquela teologia em que Deus é o centro. E a teologia do gato é aquela teologia onde nós, o homem, é o centro. Né? E a gente aprendeu aqui que tem coisas nessa teologia do gato que são erradas ou que estão incompletas, e a gente deve tomar muito cuidado, porque quando a gente olha para o mundo evangélico hoje, infelizmente a gente encontra muito dessa teologia do gato. Né? É muita mensagem focada só no ser humano, que você vai vencer, você é um vencedor, vai receber as bênçãos, mas se esquece de Deus. Né? Todo mundo quer receber as bênçãos de Deus, mas não quer receber as mudanças que Deus quer fazer nas suas vidas. E eu trouxe um resuminho aqui só para lembrar, né? Talvez você não esteve com a gente em alguns dos encontros aí, as diferenças entre essa teologia do cachorro e do gato. Um pequeno resumo. A teologia do cachorro, ela adora pelo que Deus é e depois pelo que Deus faz. Então, a nossa adoração deve ser essencialmente assim. Eu tenho que adorar a Deus pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz na minha vida. A teologia do gato, não, ele já adora a Deus pelo que Ele faz. E qual que é o grande perigo disso? Não está errado você adorar a Deus pelo que Ele faz. Pô, Deus te abençoa, Deus nos dá tanta coisa. Temos que também adorar Ele pelo que Ele faz nas nossas vidas. Mas a questão é, e se chegar um momento em que Ele não fizer, no momento da dificuldade, no momento da dor, nós vamos deixar de adorá-lo, nós vamos nos esquecer de Deus. Então, nós temos que adorar a Deus simplesmente porque Ele é Deus, não só pelo que Ele faz por nós. Na teologia do cachorro, a obediência ela é ilimitada. Pode custar caro, pode doer, pode incomodar, mas se a pessoa que tem um relacionamento com Jesus entende que Ele está pedindo para fazer alguma coisa, para mudar alguma coisa, está dirigindo a sua vida naquele sentido, ele vai lá e faz. Enquanto na teologia do gato, ele obedece até certo ponto, até quando é divertido. Enquanto está fácil, enquanto está simples, enquanto está divertido, ele obedece. Quando Deus começa a aprofundar algumas coisas, ele fala, não, Jesus, aí não, aí eu vou ficar até aqui, por aqui para mim está bom. Então ele acaba limitando a sua obediência a Deus. Na teologia do cachorro, a gente entende que a gente é salvo para algo. Na teologia do gato, você é salvo de algo. Existe uma grande diferença nisso, né? Como já vimos aqui. Nós fomos salvos do inferno, que é o inferno, é a separação eterna de Deus. Mas nós não fomos salvos apenas do inferno, nós fomos salvos para alguma coisa. Nós fomos salvos para servir a Deus, nós fomos salvos para servir outras pessoas, nós fomos salvos para fazer uma diferença no mundo onde nós estamos, no ambiente onde nós convivemos, com as pessoas com quem nós convivemos. Então nós somos salvos para algo. Então essa salvação, ela é nossa, Deus nos deu pela graça, é esse presente de Deus, mas ela nos deu só para eu guardar esse presente no bolso. Ele nos deu para que nós distribuíssemos, para que nós falássemos de Jesus para outras pessoas. Então, nós fomos salvos para algo, para cumprir um propósito de Deus nas nossas vidas. A teologia do cachorro ela é teocêntrica, né? Teocentrismo, centrada em Deus. E a teologia do gato, como nós vimos no domingo passado, é voltada para o hedonismo, que é a busca do prazer. É o prazer como o alvo maior da existência humana. E a teologia do cachorro, ele lê e aplica toda a palavra de Deus. Até aqueles versículos mais complicados, aqueles mais difíceis, que nos levam a refletir, nos confronta. Já na teologia do gato, ele lê e aplica apenas partes da palavra de Deus. Nós vimos alguns exemplos aqui também no domingo passado. Então, por que eu trouxe esse quadro novamente? Eu queria que você olhasse para esse resumo. E o que você identifica de características da teologia do gato na sua vida? Seja sincero, você não vai precisar falar para ninguém. Mas dá uma olhadinha para esse quadro. Tem coisas aí da teologia do gato que você está vivendo dessa forma? Que o seu relacionamento com Deus está sendo assim? Que a sua vida cristã está sendo dessa forma?
Eu imagino que, assim como eu, se não sempre, em alguns momentos da nossa vida, a gente acaba vivendo nessa teologia do gato. A gente esquece que é tudo para Deus, que o alvo tem que ser Ele, e a gente acaba olhando muito para a gente. E a pergunta que nos vem é, então, como mudar? Como sair desse quadro aqui e vir para esse? Como parar de olhar tanto para mim, pegar o meu relacionamento com Deus, a minha vida cristã, e focar tanto em mim, focar mais em Deus, ou melhor, não é nem focar mais, focar totalmente em Deus. O que a gente tem que fazer? Como mudar? A palavra de Deus nos dá uma direção nesse sentido. E essa direção está lá em Romanos 12, de 1 a 2. Está projetado aí, você pode ler junto comigo, acompanhe aí, na nova tradução da linguagem de hoje. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, para a gente viver essa vida cristã, como Jesus nos orientou, como Deus realmente quer, que é a vida voltada para Ele, a gente tem que seguir isso que Romanos 12, de 1 a 2, está nos orientando. Eu vou aqui destrinchar um pouco esse texto, pegar alguns pontos dele para a gente ir entendendo passo a passo. O que nós devemos fazer? Se em alguns momentos a gente identifica que a gente tem vivido essa teologia do gato, que nós temos que fazer para viver a teologia do cachorro, ou seja, focar em Deus, vivermos a vida cristã voltada para Deus. A primeira coisa é adorar a Deus. O primeiro passo para abandonar a teologia do gato é deixar de adorar a si mesmo. Deixar de adorar a si mesmo. É óbvio que em sã consciência nenhum cristão vai falar, eu adoro a mim mesmo. Ninguém fala isso. Mas lembre-se que a teologia do gato ela é meio sorrateira. É algo que você, sem perceber, se você não para e analisa, você está vivendo às vezes essa teologia do gato. Ou seja, você está adorando a si mesmo. Por quê? Porque você está buscando em Deus apenas o seu bem-estar, apenas prazer, sem receber coisas de Deus. Interessante que nesse texto que nós acabamos de ler aqui de Romanos 12, ele fala de adorar a Deus, mas você percebe que ele não fala de cantar? Ele não fala de música? E talvez você pode até estar pensando assim, Pablo, está aí adorar a Deus e você colocou uma foto de um pai com uma criança, acho que você errou na imagem, e não errei. Eu vou te explicar o porquê, porque essa imagem ela tem tudo a ver com a adoração bíblica. Vamos entender isso no texto. Eu destaquei essa parte aí do texto. Ó. Se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, o que é a verdadeira adoração? Vamos entender essa parte aí do texto. Verdadeira adoração é se oferecer completamente a Deus. Se ofereçam completamente a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, a verdadeira adoração é se oferecer completamente a Deus. Não tem nada a ver com rituais religiosos. Tem a ver com oferecer, ou seja, entregar completamente, totalmente, por inteiro, em todos os momentos, a minha vida a Deus. Isso que é adoração. O que a gente acabou de fazer aqui, cânticos, música, é uma forma de adorar a Deus, mas não é a única forma de adorar a Deus. Muito pelo contrário. Se fosse adoração a Deus apenas 40 minutos que a gente faz numa semana aqui, não é isso adoração a Deus. Adorar a Deus é você focar em Deus, é você mudar o foco da sua vida, que até então pode estar em você mesmo, é você mudar esse foco para Deus. Adorar a Deus está ligado a toda a nossa vida, toda a nossa vida. E quando a gente entende isso, isso muda totalmente a nossa perspectiva de vida. Eu começo a enxergar a vida de uma outra forma. Então, aquela imagem do pai com o filho ali, ela faz todo sentido. Por quê?
Porque quando você tem o seu filho, você o abraça, você o beija, você diz que o ama, e você cumpre o seu papel de pai, cumpre o seu papel de mãe, você está adorando a Deus. Porque você está cumprindo um propósito pelo qual Deus te deu, que foi criar um filho, uma criança. Você está adorando a Deus. Isso é agradável a Deus. Ele se agrada disso. Ele fica feliz com isso. Quando duas pessoas que estão brigadas, que se machucam, que discutem, dois amigos, dois familiares, se reconciliam, isso agrada a Deus. Isso é adoração a Deus. Quando você está fazendo uma caminhada, e ao caminhar você fala assim, Senhor, como meu corpo é maravilhoso. Não fisicamente, né? Mas digo assim, o funcionamento dele. Poxa, Pai, eu estou aqui andando, meu cérebro está mandando um impulso para os meus pés andarem, meu olho está enxergando as coisas ali. É uma coisa incrível. Você fala, Pai, que coisa maravilhosa. E você vê um pássaro e fala assim, Senhor, que pássaro lindo que o Senhor criou. Muito obrigado porque eu estou tendo essa oportunidade de caminhar, de andar. Isso é adoração a Deus. Não estou falando que muda completamente o nosso jeito de enxergar a vida. Porque se a gente acha que adorar a Deus é só vir aqui em alguns momentos numa igreja e cantar e levantar as mãos, a gente está com uma ideia muito pequena do que é adorar a Deus. Adorar a Deus é se oferecer completamente a Ele. Quando você está trabalhando, e lá no seu trabalho você se esforça, você faz o seu melhor, você desempenha um papel para o qual você foi contratado ali, aquele trabalho que Deus te entregou, você está adorando a Deus, isso é agradável a Ele. Então, o que a gente tem que fazer é pensar a todo momento, como que eu posso refletir da glória de Deus nessa situação? Como eu posso refletir a glória de Deus nessa situação? Isso é adorar a Deus. E para isso a gente precisa sair um pouco do automático. Desde que a gente começou essa série aqui, né, ao preparar essas reflexões, é logicamente que Deus fala muito, primeiramente comigo, para depois eu trazer para vocês, né, assim com qualquer pessoa que vem aqui falar alguma coisa. Eu tenho pensado muito nisso, eu tenho que sair do automático. A gente tem que sair do automático, porque a gente tem uma rotina de vida que você entra no automático e as coisas belas que Deus fez, os momentos bonitos, lindos que Deus proporciona para a gente não desfruta. E além de não desfrutar, a gente não glorifica a Deus, a gente não adora Ele por aquilo que está acontecendo, por aquele momento, por aquela situação, por aquilo que você está vendo, pela oportunidade de acordar e dar uma respirada profunda e falar, Senhor, glórias ao Teu nome, porque eu estou vivo. Mas a gente já acorda desesperado, correndo e vai fazendo as coisas, e não adora a Deus. Então, gente, adorar a Deus é isso, é entregar completamente a nossa vida a Ele, em todos os momentos. Esse é o primeiro ponto que a gente deve entender, para a gente sair dessa teologia do gato e voltar a nossa vida para o Senhor realmente. O segundo ponto é depender de Deus. O que é depender de Deus? É desistir de bancar a nossa existência, de controlar tudo e todos. Assim como eu imagino que você também tenha. Nós temos esse desejo, né? De controlar tudo, de que tudo esteja sob o nosso controle. Então a gente se mata de fazer um montão de coisas, se esforça para que tudo saia do nosso jeito, que aconteça da nossa maneira. O problema é que a gente leva isso para a nossa vida cristã. Então a gente quer pegar o nosso relacionamento com Deus e a gente tenta se esforçar para fazer com que aquele relacionamento fique do nosso jeito, sendo que deveria ser do jeito de Deus. Então eu tenho que parar de depender de mim mesmo e depender de Deus. Eu tenho que me render. O que é se render? Se render é se tornar fraco. Se tornar, ou seja, você está se tornando fraco. Você está se abatendo, se prostrando diante de Deus. É você se render diante dele, é se entregar. Confiar tudo o que você tem, tudo o que você é, somente a Deus. Vamos ver o que o texto nos fala sobre isso. Está destacado ali, ó. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, como é não viver como vivem as pessoas deste mundo?
Primeiro a gente tem que entender como vivem as pessoas deste mundo. Como as pessoas vivem? Dependendo de quem? Delas mesmas. Não é assim? As pessoas, não, que Deus, Deus sou eu vivo a vida do meu jeito. São todas autossuficientes, arrogantes, buscando apenas o seu bem-estar a todo custo. Esse hedonismo que nós já vimos aqui. Então, não viver como as pessoas deste mundo é o contrário disso. É não ser autossuficiente, é entender que a sua suficiência está em Deus, que você precisa dele, que você necessita dele. A gente tem essa necessidade, como eu disse, de querer controlar tudo. Mas o que nós precisamos fazer é entender que o melhor jeito é sempre a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, como nos diz o texto, ela é boa, perfeita e agradável. Só que é importante a gente entender o seguinte: o texto está falando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para quem? O que está no final do texto? Aquilo que é bom, perfeito e agradável a mim, a você. Bom, perfeito e agradável a Ele. E a gente usa esse versículo também errado. Quantas vezes a gente já não falou? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim. Boa, perfeita e agradável a Ele. Não necessariamente vai ser boa, perfeita e agradável a você, porque você pode querer A e a vontade boa, perfeita e agradável de Deus seja B. E você vai se frustrar, porque você queria A, mas a vontade boa, perfeita e agradável de Deus não é A, é B. Então, por isso que eu tenho que me render a Ele e falar: Senhor, a minha vida é do Senhor. Eu não vou ficar buscando a minha vontade. Eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, eu me rendo, eu dependo do Senhor, eu confio ao Senhor. Então, faz a tua vontade na minha vida. Eu não quero mais controlar tudo. Não quero fazer mais as coisas do meu jeito. Isso é difícil. Isso não é fácil. Porque a gente é meio arrogante, né? Mesmo sendo essa coisinha minúscula aqui perto de Deus, a gente ainda assim é arrogante. Mas é isso que o texto está nos orientando. Não viver como as pessoas desse mundo, ou seja, confiar, depender de Deus. E confiar que realmente a vontade dele é boa, perfeita e agradável a Ele. E como Ele nos ama, isso que é maravilhoso. Ele nos ama, Ele te ama, Ele me ama. Então também vai ser boa, perfeita e agradável para nós, por mais que naquele momento a gente não entenda isso. Por mais que naquele momento a gente não consiga enxergar isso. Então o segundo passo é depender de Deus. O terceiro passo é mudar a mente. Nós já vimos aqui nessa série que gatos e cachorros fazem as mesmas coisas, eles têm as mesmas práticas, né? Todos vão à igreja, todos oram, todos leem a Bíblia, mas os motivos, as intenções, os porquês são totalmente diferentes. Então, a gente não está falando aqui para você mudar apenas hábitos. O que Jesus quer, que a mudança que Ele quer fazer na minha vida e na sua, não é apenas mudança de hábitos, é uma mudança de mente. É uma mudança de mente, na sua maneira de pensar. Olha o que o texto fala para a gente. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, aqui nessa parte do versículo tem algumas coisas importantes. Primeira, é Deus quem nos transforma. O que está falando ali? Deixem que Deus os transforme. Então não sou eu mesmo que vou me transformar, porque aí eu vou voltar na teologia do gato. Eu consegui. Eu lutei tanto, eu me esforcei tanto, que eu consegui, eu mudei. Algo na minha vida que eu sentia que Deus queria que eu mudasse, eu consegui, eu mudei. Olha o foco em você mesmo. Né? Mas se eu estou me rendendo a Deus, que foi o que eu vi anteriormente, eu vou, Senhor, minha vida está aqui. É Ele que vai nos mudar. E como que Ele nos muda? O texto também fala, uma completa mudança da mente de vocês. Não é uma mudança mais ou menos, não é uma mudança parcial, não é um pedacinho de mudança. É uma completa mudança da mente de vocês. Completa, uma mudança completa. O termo aqui usado nesse texto é metanoia, que significa o seguinte: mudança essencial, ou seja, na essência dos seus pensamentos, de caráter, mudança de sentimentos. Sentimentos que estavam voltados totalmente para mim, agora eles passam a ser voltados totalmente para o Senhor. O meu amor, que era só para mim mesmo, vai ser voltado para Deus. A minha adoração, que era voltada para mim,
vai ser voltado totalmente para Deus. É uma mudança essencial no seu jeito de ser, na sua forma de pensar. E qual que é o nosso papel nisso? Se é Deus que nos transforma, o texto fala que a gente tem que fazer o quê? Mas deixem. Deixem. A gente tem que deixar. Porque mesmo Deus sendo onipotente, Ele tendo todo o poder, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá liberdade. Sempre Ele deu liberdade ao homem. Adão e Eva, Deus não criou Adão e Eva dois robôs. Ele deu liberdade a eles. Então, vocês têm escolha. Vocês podem escolher viver para sempre num relacionamento de amor comigo, ou vocês podem escolher desobedecer, quererem ser igual a mim, e tem as consequências. Deus sempre deu escolha, Deus sempre dá escolha para mim e para você. Então, Ele está te dando a opção, filho, eu quero mudar completamente a sua mente. Você deixa? Se eu falar não, tá bom, você vai ficar do mesmo jeito. Se eu falar sim, Senhor, eu me rendo, eu estou aqui, faça o que o Senhor quiser comigo, me muda, me transforma. Então nós temos que deixar. A mudança é Deus que faz, mas nós temos que deixar. Deus não vai entrar de pontapé na nossa vida. Nós temos que abrir a porta. Jesus falou, eu estou à porta e bato. Então, se você abrir a porta, Ele vai entrar, Ele vai transformar, Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a minha vida. Então essas três coisas que a gente precisa fazer. Passar a adorar a Deus, não adorar a nós mesmos, nos render, né? Nos entregar a Ele, para que Ele faça essa mudança na nossa mente. E aí uma pergunta que vem é a seguinte: em que ou em quem você tem buscado a felicidade? Porque essa é a grande questão, essa é a pergunta fundamental da vida humana, né? Nós vivemos buscando felicidade. Todas as teorias existentes, todas as religiões, todas as teologias buscam isso. Como fazer o homem, a gente ter uma vida feliz, viver a felicidade. E a teologia do cachorro e do gato também falam sobre isso. Só que de formas diferentes. Eu quero ler um texto com você, que é Jeremias 2,13. Jeremias 2,13. É um texto interessante. Deus falando através desse profeta para o povo de Israel. E ele fala para a gente também nessa noite. Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Então, o que é cisterna? Cisterna é tipo um poço que o pessoal cavava naquela época, como lá um lugar muito árido, né, naquela região lá da Palestina. E quando chovia, eles acumulavam água ali para poder usar pelo período de seca, né? Então, o que o Senhor está falando para o povo de Israel e fala para a gente também hoje? Que aquele povo, eles deixaram o Senhor, que era a fonte de água fresca, um manancial que jorra de água fresca, e construíram para eles cisternas, para eles acumularem água de chuva, água que fica parada ali. E ainda por cima, além deles abandonarem a fonte de água viva, de água fresca, e criarem esses lugares para acumular água de chuva parada, essas cisternas ainda eram furadas. O que isso pode representar para a gente? Primeiro que o Senhor deve ser a nossa fonte de alegria. E Ele é uma fonte de alegria que nunca vai se esgotar. Porque uma fonte, já viu fonte de água? Fonte, ela não esgota, né? Brota da terra aquela água ali, ela não termina, ela não se esgota. O Senhor é essa nossa fonte de alegria. E a cisterna, muitas das vezes que nós criamos, são coisas nas quais a gente busca a nossa felicidade. Só que são coisas furadas. Por exemplo, às vezes você coloca assim, não, eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa própria. Aí você tem a casa própria, passa um tempo, nossa, que bom, a casa, daqui a pouco você já está insatisfeito. Vai aparecer outra vontade de ter outra coisa para ser feliz. Agora é um carro não sei o quê. Beleza, tem um carro não sei o quê. Nossa, que ótimo. Passa um tempo, aquilo ali já não tem mais tanta graça. Não, meu sonho é ter um relacionamento. Quando eu tenho um relacionamento, nossa, que maravilha, que alegria. Depois passa um tempo, nossa, está faltando alguma coisa. Sempre é assim, não é? Você já viveu isso, né?
De você querer muito alguma coisa, você conquista aquilo, você acha, vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Passa um tempo, o que acontece? Vem de novo aquela necessidade de ter outra coisa. Por quê? Porque você está buscando a felicidade no lugar errado. É isso que faz a teologia do gato. Busca a felicidade em nós mesmos, em outras coisas, em cisternas furadas, rachadas, em que vai se esvaziando a água, e é uma água ruim ainda por cima, quando nós devemos realmente buscar a nossa felicidade no Senhor. É isso que prega a teologia do cachorro, que a gente vai encontrar a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, se alegrando em Deus. E John Piper, ele tem uma frase bem interessante, que é assim: Deus é mais glorificado em nós quando nos satisfazemos mais nele. Deus é mais glorificado em nós quando nos satisfazemos mais nele. Então, talvez o que está faltando para mim e para você é nos satisfazermos em Deus. É nos alegrarmos em Deus, em quem Ele é, nesse privilégio grandioso que a gente tem de poder se relacionar com Ele. Você quer glorificar a Deus? Então se satisfaça nele, se alegre nele. Se alegre, Senhor, minha vida está muito complicada por esses dias, mas eu me alegro porque eu sei que o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, me basta. O resto eu vou vencendo, o Senhor vai me dirigindo. E você encontra felicidade nisso, em estar com o Senhor. Felicidade em estar com o Senhor. Isso é totalmente contrário ao que a gente ouve por aí. Né? A sociedade nos fala, não, felicidade está em ter alguma coisa, em possuir algo. Só que é frustrado. Chega um momento que aquele algo vai nos frustrar. Com Deus a gente vai ter essa felicidade verdadeira. Nós vamos glorificar Ele quando nos satisfazermos, nos alegrarmos dele. Então, na prática, para a gente encerrar, o que você precisa fazer? Primeiro, saber que tudo é adoração a Deus. E que se você quer viver essa vida de foco total em Deus, você tem que se lembrar, todos os seus momentos, todas as suas atitudes devem ser uma adoração a Deus. Sai do automático. Sai do automático. Começa a pensar, começa a viver aquele momento e falar assim, Senhor, obrigado por isso, obrigado pela oportunidade de desempenhar esse papel aqui, nesse trabalho, nessa família, nessa igreja, nessa vizinhança. Tudo tem que ser uma adoração a Deus. O que a gente precisa ser? Dependente de Deus. Não depender de nós mesmos. Não querer fazer tudo do nosso jeito. Não querer controlar tudo. O que a gente precisa fazer? Deixar Deus mudar a nossa mente. Lembre-se que a mudança é Ele que vai fazer. Mas você tem que deixar. Ore a Ele e fala, Senhor, eu deixo. Eu me entrego. Porque eu quero ter essa vida. Eu quero viver essa vida diferente. Eu quero me satisfazer no Senhor. Então muda a minha mente, Pai. Porque olhando para aquele quadro ali, eu vejo muitas características da teologia do gato na minha vida. Mas eu não quero viver voltado para mim, eu quero viver voltado para o Senhor. Para encerrar, eu quero ler Romanos 11, de 33 a 36, que inclusive nós cantamos aqui. Romanos 11, de 33 a 36, vai falar assim: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Amém, queridos?